Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, o grupo EOD, para mais um podcast. Eu, Luiz Salotti, João Duá, Rafael Cortazzo e Demétrio Taqueda. Hoje estamos só nós quatro, faz tempo que não gravamos só nós quatro, né, os Beatles da odontologia digital. E nós vamos falar um pouquinho de como foi o nosso curso, né, essa turma 2. Estamos indo agora esse mês para o último módulo e vamos fazer uma retrospectiva para passar para vocês como que foi, feedback dos alunos, conteúdo e tudo mais. Falei um pouquinho, João, como é que foi o último módulo nosso, que foi um sucesso? Bora lá, bom dia aí, pessoal. Fazia tempo que a gente não ficava junto aí de novo, no sábado, né, de manhã. Um esforço de todos aí, muito bom estar aqui. Os nossos ouvintes aí que acompanham o nosso Excelência Odontologia Digital aí, o nosso abraço. Realmente o último módulo foi muito bacana e muito esperado, né? A gente fica lá no curso, a gente reflete muito sobre isso na construção do curso, né, pessoal? Que é um curso muito eclético, né? A gente quer trazer vários profissionais de várias especialidades diferentes e que eles possam aproveitar ao máximo cada módulo, né? Então, quando a gente fala que o módulo foi dedicado ao ShareSide, LabSide, que são informações extremamente importantes para um reabilitador, né? Ou como a gente começou a aula, né? Pelo menos para ele saber aonde você está, né? E para onde você vai chegar. Acho que é importante você saber para onde você está indo. Foi a primeira pergunta do módulo, né? Onde você está no digital? E aonde você quer chegar? E aí você consegue precificar melhor, economizar e conduzir melhor a sua profissão, né? Mas voltando ao assunto, na hora que a gente faz essa construção aí do curso e dessas especialidades, quando a gente fala da cirurgia guiada, a gente fica preocupado, né? Será que só o pessoal que faz implantodontia vai aproveitar esse módulo, né? E a gente vê que a discussão é muito mais ampla, que todo mundo pode aproveitar, né? Mesmo o ortodontista, as outras especialidades, o protesista. Nós né? temos o exemplo da Lu, nossa aluna, que ela é protesista e o marido é implantodontista. Só que quem planeja a cirurgia do marido é ela. Prótese, né? Isso é muito bacana. Isso fortalece ainda mais a gente ganhar corpo com esse módulo, né? Então a gente discutiu bastante. E qual foi o enfoque, né? Hoje tem um excesso de informação, né? Se fala muito de guiado o tempo todo. Então a gente quis jogar lá, foi as dores, né? As dificuldades de fazer guiado, o que pode dar errado, o que a gente já enfrentou, que a gente não quer que, como, né, você muito bem diz, né, Rafa? Nossa clínica de recuperação, a gente não quer que os nossos alunos passem por situações parecidas. E a entrega, no final, é sempre o melhor para o paciente. Ô, João, explica para a gente, pelo menos para quem não estava lá conosco nesse último módulo, e quero muito que vocês estejam na próxima turma, né? Explica qual foi o diferencial, o que o EOD bolou e o que aconteceu com as empresas que tiveram lá, qual foi o objetivo e a percepção dos alunos ao analisar cada sistema. O que a gente fez de diferente, né? Nós convidamos ao longo do curso e conseguimos juntar no mesmo espaço físico 12 empresas de implantes referência em cirurgia guiada no Brasil, né? Então tiveram lá conosco Miss, Ankylos, Sim, Neodente, Osten, OBL, Acop, Conexão, Straumann, a PI com o kit novo de guiada deles. Quem mais faltou aí? Já falamos 10. Osten, Neodente. Falou. Vamos lembrando aqui, OBL a gente comentou. A Pleno, super companheira nossa também. Então, assim, você ter uma construção de trazer para o seu consultório, às vezes você está muito clínico, preso lá, trabalhando, um kit de cirurgia guiada devido a uma negociação de compra, às vezes não é o caminho mais inteligente. Quais as dificuldades que você vai enfrentar de conhecer só aquele kit, achar que aquilo é uma solução boa para você? Pode até ser, mas muitas das vezes você tem a oportunidade de ter um contato com 12 kits diferentes, 12 empresas,
com professores experientes falando qual que é a virtude de cada um, você não é que você precisa mudar de sistema, mas quando você for operar guiado, você vai ser assertivo, porque aquele sistema me traz uma solução melhor. Porque é a questão do tamanho das fresas, a discussão do offset, que é a posição da anilha, vai dar mais liberdade para eu poder operar posterior ou não. Que mais questões que a gente pode discutir aí? Os fluxos digitais para depois a solução da prótese. A prótese também. São vários. O montador, por exemplo, que é uma questão de finalizar a cirurgia guiada. Como que é a característica da sensibilidade cirúrgica desse kit, desse sistema de fresa? Tem uso de colheres? Não tem? Isso é vantajoso para alguns colegas, às vezes. Você acredita? Às vezes alguns gostam de mais instrumento. Eu considero que quanto mais variável você coloca no kit, mais suscetível a uma variação você tem, você pode ser induzido ao erro. Né? Então, aí você percebe que tem kits que precisam se modernizar. E tem kits que querem tanto trazer solução que, diante de tanta solução, cria um problema. Exato. E aí você viver esse cenário num ambiente e trancar dentro de uma sala e discutir isso é muito rico. Sim. E ao mesmo tempo teve lá o professor Luiz que fez o Exoplan, né? Ao vivo com os alunos com 13 computadores, 13 licenças do Exoplan, que a Exocad cedeu para nós pela conexão, né? Foi um presente que eles deram lá para gente, para os alunos. Então eles puderam fazer isso ao vivo. E ao mesmo tempo, no outro dia, teve uma relação com o Planning Center, que é o Tecnoguide, que é uma referência nacional, né? O Rafa é um parceiro nosso de longa data. E eles conseguiram ver também qual é a relação com o Planning Center. Então, assim, eu quero fazer o meu planejamento só para eu poder lidar com o meu paciente. Isso eu já acho sensacional. Isso eu acho que todo implantodontista tem que fazer isso. Isso ele tem que fazer mesmo ele trabalhando com planning. Não, eu quero conduzir até o fim. Aí você vai entrar nas variáveis ou de fresagem ou de impressão. Lá se discutiu isso. A gente discutiu isso lá. E aí depois, agora eu vou trabalhar com planning. E aí, você sabe falar com o Planning Center? Você sabe discutir? Quais são as ferramentas do software, os recursos que ele tem, que você vai poder argumentar com ele? Tem aluno lá que falou, poxa, eu não gostei de um planejamento que eu fiz em tal Planning Center e tal. Conversa com ele. Você vai cortar cabelo, você não pede para fazer do jeitinho que você quer? É assim que você vai conduzir o Planning Center. Você também vai orientar ele. Não é porque veio daquele jeito... Às vezes, muitas das vezes, você tem que impregnar com a sua solução mesmo. Falta porque você tem uma visão protética também do processo. Então, tentar resumir, né? Foi muito rico, né? Sabe uma observação legal aí, que como você deu o ShareSide e o LabSide, ficou aquela coisa também do aluno se identificar com o modelo de negócio dele. Por exemplo, eu não vou ter tempo para fazer planejamento ou mexer em acabamento de peças finais. Então, eu tenho que trabalhar terceirizando esse serviço para o laboratório. Então, isso daí ele já se identifica ali. Então, qual que é o modelo de negócio dele? O que vai ser melhor, né, para o modelo de negócio dele? Então, eu mandar isso daí para um laboratório, mandar isso daí para um Planning Center. Então, desde o planejamento para convencer depois o seu paciente para discutir direitinho o plano de tratamento dele, ou você mesmo fazer todo o planejamento. Demetrio, então, é uma questão de... Isso foi assim o que eu quis começar a aula com aquela discussão da pergunta mesmo. Aonde você está? Porque o que você percebe? Muitos colegas falam, eu não vou entrar no digital. Eu não vou fazer até aí. Essa parte eu não quero. Passa um tempo, o que acontece? Volta a fazer. Ele está fazendo. Né? Então, aí, onde você está é onde você está chegando. Está confortável? Você pensa nisso? Porque você vê, eu vou citar nomes, né? Você vê lá o Ivaldir. Ele falou que não, já está no ShareSide das placas, né? Já está no Mockup Shell. Já tá, outro dia eu vi ali ele fazendo um acabamento ali, falando de algum acabamento de protocolo. Logo mais ele está imprimindo o protocolo dele, né? O Joãozinho tem uma característica que é perfeita para um ShareSide. Por isso que é importante você ter a mira. Aonde eu vou?
sabe? E aleatório acontece, porque muitas das vezes é o destino que leva. Mas se você pelo menos fala assim, ó, até aqui é uma construção assertiva para mim. E a ideia foi essa mesmo, discutir nesse momento o Shareside e o Labside, talvez mais pro final do curso, foi interessante porque eles tinham muita informação, que você já tinha dado na primeira aula, tudo mais, então ficou muito mais leve a aula. Porque você dá essa aula no começo é legal também, mas às vezes ia ser um excesso de informação e eles ainda estão perdidos de conteúdo. Hoje eles estavam embasados, né? Falaram assim, poxa, essa aula foi para mim, foi leve. É isso que eu percebi. Aproveita muito mais. Aproveita muito mais. Deixa eu fazer uma pergunta pro Rafa. Rafa, o que você acha? Quando a gente começou essa segunda turma, a gente viu que pouca gente estava no digital. Pouca gente ainda não tinha nem ideia de fazer uma impressão 3D, não tinha ideia de qual máquina comprar. E olha como a gente está indo para o último módulo agora e a gente já sente essa diferença toda. Explica aí para a gente qual que é a tua visão nesse aspecto aí. Bom, eu vou tentar dividir em 2 cenários, né? Um são nossos alunos e outro é o que está acontecendo com a odontologia. E aí eu acho que o que mais está surpreendendo a gente que a evolução tecnológica na odontologia está acontecendo muito mais rápido do que pelo menos eu previa, né? A enxurrada de modernidade, de transformação dos processos que estão acontecendo, nós estamos vivendo a cada dia coisa nova, né? Então, vamos lá, voltando à sua pergunta, os nossos alunos em si. Até a gente fez uma pergunta lá no último podcast, né? Quantos alunos nossos estavam no fluxo digital no começo do curso? E era a minoria. E no final do curso, é a maioria. Por quê? Cada um entende o seu momento dentro do consultório e cada um entende dentro do seu modelo de negócio, dentro do seu estilo de trabalho, o que ele vai conseguir aproveitar melhor da tecnologia. E aí sim ele vai fazer um investimento assertivo, né? Mas o que eu vejo de diferencial dos nossos alunos, eles tendo base de conhecimento, se eles acharem necessário fazer um investimento, é um investimento muito mais consciente e proveitoso. Então ele vai fazer um investimento e vai conseguir tirar o máximo proveito daquilo que ele gastou, certo? Do que você, vamos lá, tá outra ponta. Existe a tecnologia também que acontece sem informação. Então, quem está fazendo investimento baseado em internet, baseado em Instagram, baseado em cursos gratuitos emoção, de compra por paixão, por emoção, sentimento, ou apenas para massagear o ego, para dizer que tem, também, né? Para dizer que tem, né? E aí não consegue tirar o máximo proveito do equipamento que comprou, né? Vou dar um exemplo claro. Nós tivemos no último CIOSP, eu acredito que o maior número de vendas de scanners odontológicos da história, certo? Eu vou dar o exemplo de uma empresa, sem citar nomes, que vende cadeira odontológica e junto no portfólio tem scanner, certo? E eu conversei com o vendedor e eles disseram para mim que venderam 60 scanners, não sozinho, mas junto com equipamento odontológico. Então, na compra agora, uma pessoa sem informação está comprando um scanner achando que é uma ferramenta de trabalho como uma alta rotação, um raio-x, certo? Então, não está fazendo pesquisa de marca, da especialidade dele. Então, está indo aonde? Está indo na experiência de um vendedor. O momento da tecnologia que é importante. Você comprar... Qual que é o scanner, né? Sua própria Medite, quantos modelos tem? Qual que é o momento dessa tecnologia? Sim. E aí, assim... Para um leigo lá, colocar os 3 scanners na mesma bancada e pedir para ele escanear e notar a diferença? Qual que vai ser a escolha dele? Pelo preço? Será que isso vai ser mais assertivo para ele? Porque a tecnologia que está em baixa, ela só vai diminuir. Aí está lançando o 4º scanner. Como vai reprecificar isso? A própria Sirona talvez vai surpreender logo mais com outro scanner. E aí? Cada momento que está a tecnologia,
Isso faz parte da negociação também. Entender o momento. E às vezes o pagar o mais caro ainda é o mais assertivo. Mas às vezes financeiramente você não consegue comprar, você não tem aquela capacidade de compra no momento. Mas também aí você não precisa ficar fora do digital. Mas aí você tem que entender que ficar no meio termo seja o melhor caminho. Exato. E aí entrar a sua especialidade, entra outra discussão. Tem um monte de olhar aí, né? Depreciação de equipamento tecnológico é um palito. Igual carro de luxo. Exatamente. Foi Então, feito para isso, né? a depreciação é muito rápida. Se você pensar, eu vou desperdiçar agora, despender, sei lá, 120 mil reais num scanner bom, daqui 2 anos... Vale metade. Cara, tá valendo metade, você não consegue vender. Por ser usado, você não vai conseguir vender vale pela metade, metade. você não vende nem pela metade. E para a gente entender também, Rafa, acho que faltou você falar o quanto é importante a gente ter informação e ter um networking, que é o que a gente oferece no curso. A gente direciona em cima do que o Rafa falou e ajuda também na negociação com a empresa, porque a gente tem contato com a maioria das empresas, porém a gente não tem vínculo comercial, não tem nenhum rabo preso com ninguém. Então a gente busca também para os nossos alunos sempre o melhor negócio. Isso a gente pode até trazer fica até uma sugestão na nossa futura live que vai acontecer, a gente colocar algum aluno participando para dar o relato, para que eles falem, né? Por que isso? Porque qualquer aquisição que você queira fazer, eu tenho certeza absoluta, o aluno paga o curso na primeira compra. Só o que a gente consegue por network, por parceria, por indicação, por troca de favores que a gente tem com as empresas, a gente consegue um desconto que ele, com certeza, ou algum benefício que ele consegue pagar o curso só aí. Se ele quer comprar uma impressora, se ele quer comprar... Evita o erro, já é uma boa economia. Se ele quer comprar um scanner, uma fresadora, isso aí a gente vai conseguir. Ou não quer comprar nada, que eu acho que é o nosso foco. Né? Na primeira aula do curso a gente começa. Ninguém aqui tá para gastar dinheiro. Cada um... Você tocou num ponto bacana, Rafa. O pessoal está começando, a maioria com as impressoras, né? Só que eles estão começando diferente de nós, que a gente comprou a impressora, apanhou muito para começar a fazer rodar. Põe apanhar nisso. E o pessoal aprende, direciona uma impressora, né, específica para fazer o que ele quer fazer, que nem vou falar do Amauri. Tá imprimindo os provisórios dele, tá imprimindo os protocolinhos dele lá de prova. A maioria. Só que quanto que eu não errei, quanto que eu não gastei de resina lá atrás, acho que 2017, curva de aprendizado, né, eles começam muito mais assertivos. E a impressora acaba sendo um investimento menor, comparado com um scanner, com uma fresadora, e que já dá uma certa liberdade para ele dentro do consultório. De fazer um provisório, fazer uma placa, fazer as provas, os mockups. E agora você tocou num assunto que eu acho bacana a gente expor aqui, né? E junto com a tecnologia, eu acho que está vindo algumas frustrações também. E aí eu vou chamar o que está acontecendo que eu vejo mais rápido até do que eu pensava, a frustração digital. O que é isso? É a pessoa que faz um investimento, ou profissional, ou muitas vezes a clínica, tem muitas clínicas grandes fazendo investimento em tecnologia para resolver um problema, certo? E quem vai resolver esse problema é sempre um operador, um dentista que vai pôr o aparelho para funcionar. E aí esse operador não está preparado. A clínica grande vai resolver o problema? Não. Ele vai criar mais problemas. Então... eu estou chamando agora de frustração digital, né? E aí, o que eu penso? Vamos lá. Não é para fazer corte, não. É mais um desabafo, né? Se você acha que você vai fazer um investimento em um equipamento ou numa ferramenta e essa ferramenta vai te fazer trabalhar melhor, você está enganado, tá? Então, a base da odontologia nunca foi tão importante. A odontologia digital é uma evolução, não é um atalho. Você não consegue pular caminho, tá? Então, se você não tem a base da odontologia, vai ter que estudar, vai ter que treinar. Se você já tem isso, para você migrar para uma odontologia, migrar para a tecnologia, não tem nenhum exemplo que não conseguiu trabalhar melhor.
né? Eu não sei se é consenso isso ou não. É, sim. Você sabe que o- esse negócio de frustração, eu tô com um futuro aluno que vai acabar entrando aí na nossa próxima turma em agosto. Ele já fez 6 cursos online. Ele gastou mais ou menos aí uns R$8.000 em 6 cursos. Cara, ele falou, olha, beleza, eu começo a ver as aulas online, mas eu não pratico, eu não uso, eu nunca fiz, às vezes, um procedimento do começo ao fim da aula. Não tenho a máquina também, não tenho como tirar dúvida. Ou se manda tirar dúvida, quando até o cara responder, já acabou o time da dúvida. Então, assim, tem algumas coisas que, por mais tecnológico que a gente esteja no fluxo digital, com tanto de equipamento, na hora da curva de aprendizado, que é aquilo que a gente falou desde que a gente começou a formatar o nosso curso, o presencial ainda é um negócio fundamental e eu acho que todos esses nossos alunos aí da segunda turma, eles não teriam entrado no digital se não fosse um curso presencial. Sem dúvida. E aí, assim, tocando nisso que você falou, eu não acho justo, nem honesto essa comparação do curso online com o curso presencial, tá? Eu não gosto de fazer essa comparação, porque a proposta do curso online é uma e a proposta do curso presencial é outra. Então, não é justo fazer essa comparação, tá? Porque a gente vê lá, vou dar exemplo do nosso curso, que é o que a gente vivencia. É um curso, a gente já falou várias vezes, é um curso que a gente gostaria de ter feito para o quê? Para a gente encurtar a nossa curva de aprendizado, certo? Mas a gente sabe que num curso presencial, a coisa acontece no bastidor, a coisa acontece no café, no relacionamento, no network. Entre um módulo e outro. É por isso que a gente Durante é a o favor mês desse estilo de curso ser presencial. É impossível você fazer o acolhimento que a gente faz no aluno no online. Impossível. Tá? Então não dá para comparar. Eu acho que são produtos diferentes. Tá? Nós nos demos muito bem nesse sistema presencial. Tá? E os alunos conseguem perceber e a vida clínica deles, eu tenho certeza que, de alguma forma, uns aproveitam mais do que outros, mas todos se transformaram em termos de pensamento em odontologia. Isso eu tenho certeza. Eu tenho um feedback de alguns alunos da primeira turma que falaram, olha, eu comprei aulas depois do curso que fizeram com a gente, mas aí o entendimento já começa a ser outro. Então, para quem está comprando o curso que ainda não tem uma certa intimidade com o digital, vai sofrer. Mas aquele que já fez o nosso curso, quando acaba comprando os outros cursos, acaba tendo um entendimento até um pouco melhor, porque já passou por uma certa experiência ali da parte básica do digital. E essa parte básica do digital não dá, às vezes, para pegar online se você tem muita dúvida. Realmente tem muita gente que não tem tanta afinidade com computação e a gente conseguiu mostrar que dá para ter essa afinidade, mas precisa ter esse acolhimento que realmente a gente dá. E isso daí faz toda a diferença aí para o curso, né? O que prova também que é uma continuidade, né? Além de ter... Terminou, você falou que ele continuou no online, né? Ele achou um caminho e ele já entendia o linguajar, sentiu facilidade e aí conseguiu desenvolver. E outros, né, pelo menos características iguais à minha, por exemplo, se vê a necessidade de repetir o curso, né? Você vê que a primeira turma, a segunda, acho que uns 6 alunos aí continuaram, fizeram novamente. Agora na terceira turma aí, nossa, a gente tá vendo que hoje já também tá na mesma quantidade de alunos repetindo, né? Pessoas que vêm de Recife, Minas Gerais, vêm de longe, né? O esforço. Então você vê que há uma necessidade de continuidade. Sim. Né? Porque às vezes o primeiro vem para formatar as ideias, né? Às vezes o segundo para começar numa execução. E você percebe que a turma que fez a segunda turma, hoje eles estão executando mesmo, né? E os questionamentos são discussões igual a nossa do consultório. Eles já estão fazendo e num período curto, que a gente levou quantos anos? 10, 15 anos para ganhar essa expertise. O cara em 1 ano, 2 anos, ele tá
que é aquilo que a gente discute, que você disse agora, Isso. que o grande segredo é mudar suas habilidades, né, manuais com as ferramentas computacionais aí. Isso aí. Bacana. E aí, vamos pensar o seguinte, vamos tentar captar essa galera agora que tá no vai, não vai. Não sei se eu vou, não sei se eu fico, né? Vamos tentar, cada um de nós aqui, dar uma breve opinião do porquê que o profissional tem que entrar no fluxo digital e qual o caminho mais correto para ele entrar no fluxo digital. O que você acha, Demetrio? Bom, esse daí até é o nosso tema para a live que a gente vai fazer dia 19. Não percam às 8 horas da noite pelo nosso Insta, tá? Excelência Odontologia Digital, underline entre eles, né? Excelência, underline odonto, excelência, underline digital. Então, dia 19 às 8 da noite, não percam a nossa live, que o tema é exatamente esse. Por que eu devo entrar no fluxo digital? Então, assim, ó, só para a gente adiantar aqui uma breve história. Uma coroa metalocerâmica, eu demorava mais ou menos de 3 a 4 sessões para entregar para o meu paciente. Hoje, com o meu sistema ShareSide, eu consigo entregar em até 1h30. Esse meu paciente que fez uma coroa em 1h30, ele jamais vai deixar de ser cliente de um ShareSide. A hora que ele for para um lugar que ele tem que voltar 3 ou 4 vezes no consultório, cara, ele mesmo vai exigir do dentista que eu consigo um dentista que faz mais em conta. Então, você começa a ver que você está fora do mercado se você não entra no digital. Então, assim, você demorou para entrar, mas o seu concorrente vizinho ali, na quadra de cima, já entrou no digital, ele está anos na sua frente. Porque tem o período de expertise, tem o período de readaptação da clínica para colocar no fluxo digital. Então, tem muita coisa para você. A hora que você decide falar, eu vou entrar no fluxo digital, não é do dia para a noite e só comprando equipamento. Você tem que ter um conhecimento e vai ter que passar por algumas penas aí de aprendizado até você entender direitinho como que vai funcionar o fluxo digital dentro da tua clínica ou dentro do seu consultório. E aí, Luizão, o que você acha? Então, aquilo que eu sempre falo, né? O digital traz previsibilidade. Previsibilidade traz o quê para nós? Paz, tranquilidade, retrabalhos quase zero. A gente acaba sendo obrigado a planejar muito mais e muito melhor, porque o digital permite isso, além de melhorar muito a comunicação com o paciente. Quantas vezes você tentou explicar para o paciente um procedimento e ele não consegue entender? A partir do momento que a gente põe na tela do computador a boca dele, a foto dele, o escaneamento dele, a tomografia, faz toda a apresentação ali do que vai ter que ser feito, os caminhos que nós temos e o porquê, fica claro. Então, o digital é o nosso Waze, né, do nosso dia a dia. Ele dá o caminho reto para a gente, o melhor caminho, e a gente depois só vai seguir esse caminho. Então, o digital me traz paz. É muito isso. E aí, João, o que você acha? A pergunta inicial era como começar, né? Essa era a pergunta, né? Para mim, hoje, a resposta ela é diferente quando eu comecei. Quando eu comecei, a gente tinha uma empresa no digital. Então, Sem concorrente. Sem concorrente. Então, você tinha que ver onde você se encaixava naquele produto. Tinham 2 produtos ali. Então, era o que você conseguia comprar e depois ia juntar com um bando de louco que entrou e ficava discutindo entre eles para um ajudar o outro, né? Hoje não, com esse excesso de informação e quantidade de empresa, o mais inteligente sempre vai ser como iniciar pelo conhecimento. Então, primeira coisa é entender qual é o momento de toda a tecnologia que está vivendo do digital na odontologia. Esse é o ponto. E ver qual que é o seu modelo de negócio que você está e aonde você pensa em chegar. É esses pontos de vista que eu levantaria, mas o início é no conhecimento. Porque hoje você consegue entrar numa feira de
um CIOSP, uma feira internacional e ver uma infinidade de empresas e de soluções. E qual é a precificação nesse momento da tecnologia? Isso é importantíssimo para você se enquadrar, né? E saber evoluir. Eu quero fazer um chairside de impressão, eu quero fazer de fresagem, eu não quero labside, tudo que a gente discute muito, né, no curso. Então, uma coisa que você fez, né, Rafa, muito assertiva quando você entrou no mestrado, né? Você já tinha o contato com o digital, já convivia com o digital, mas você não tinha adquirido alguns equipamentos ainda, né? Com certeza foi a forma mais inteligente dos 4 aqui, foi a sua. E eu acho que isso a gente tem que replicar para os alunos, por esse excesso mesmo, que a gente é martelado o dia inteiro na timeline do celular, pelas empresas, pelo comércio, que é agressivo, e a gente poder estruturar isso para o aluno, isso para mim é o mais gostoso de estar lá no curso, cara. Isso é o mais gostoso. Trocar experiência. Retribuir para o universo aí, esse momento que a gente está no digital, e que o pessoal logo mais, e aí é impressionante, né? Que é muito rápido como eles conseguem estar no mesmo nível que a gente. Sim. Pessoas boas, que às vezes se vê distantes, ou aquele mesmo, né? Professor que morde a língua, né? Fala assim, eu nunca vou entrar nessa, hoje o cara tá missão impossível, que a meta dele é entrar logo no chairside, uma coisa que era imaginável na cabeça de um aluno nosso lá. Então é isso aí, Rafa. A resposta é o conhecimento diante desse cenário que se criou de tanta competitividade das empresas e excesso de informação. E assim, vamos lá. Eu fiquei por último para falar e eu concordo com todos vocês e não vou ser repetitivo. Então vou mudar minha pergunta. Eu vou mudar assim, o porquê não entrar. Qual é o empecilho de não entrar na odontologia digital? Boa. E aí eu vou dizer que experiência que eu escuto da galera, né? Eu acho que a maior trava, o maior bloqueio de você entrar no digital é você ter uma informação errada. Porque pior do que não ter informação é você ser mal informado. Isso. Então, o que eu quero dizer isso? Parece filosofia, mas o pessoal acha que para entrar no digital precisa fazer investimento em equipamento. E aí a pessoa fala, não estou no momento de investir. E aí fala, então não vou entrar. Né? Esse eu acho que nunca vai entrar. Porque se a gente assim, nós 4 aqui somos clínicos. E a gente sabe que se for esperar ter dinheiro sobrando compromisso. para comprar um equipamento, quando que você vai comprar? Não, jamais. Sabe uma coisa que você faz em aula? Acho que eu já vi você falando sobre isso, né? E uma vez a gente discutiu no curso também, na questão do Carlos, que a gente tem, no curso a gente tem também um módulo extra que a gente quer discutir sobre consultoria financeira, de gestão, que a gente quer suprir todas as dores mesmo do nosso aluno, né? E a gente percebe que o colega, pelo menos por muito tempo, ele reprecifica seus procedimentos conforme ele faz algum investimento. Talvez esse investimento, na maioria das vezes, esse investimento não é nem um curso, nem é técnico, nem é intelectual. É um equipamento. É em equipamento. E olha que interessante, o mais rico é o intelectual, que ninguém vai tirar dele a capacidade dele. Mas aí, por um processo de culpa, não sei o que é que acontece, né? Mas eu vejo isso na maioria de nós, dentistas, mas a gente só reprecifica quando a gente compra um motor elétrico, por exemplo. Aí fala que não faz barulhinho, ou sei lá, já arruma algum motivo, que nem é esse o motivo de ter o motor, né? Tem que ter uma desculpa. Nem é esse, mas arruma um gatilho, uma muleta para reprecificar. Põe uma TV no teto, inventa alguma coisa, compra o scanner, aí vai investindo nessa construção para poder se reprecificar, né? E muitas das vezes no desenvolvimento intelectual, sem o investimento em equipamento, ele pode reprecificar muito melhor ainda. Isso que é a real entrega para o paciente, né? Bacana. Eu acho legal isso. E aí, o que eu penso para finalizar minha opinião sobre a entrada no digital, né?
Você tendo esse conhecimento que tanto a gente falou, você vai entender qual é a sua necessidade. E eu acho que no curso é bacana, porque tem muitos alunos lá sem condição nenhuma de fazer investimento em equipamento que estão assim mergulhados no digital. Porque a gente fala assim, qual que é a sua dor? Olha, eu precisaria ter um scanner, mas não tenho como comprar. Peraí, seu problema é a aquisição da imagem? Está resolvido. Os problemas acabaram. A gente tem parceria, a gente é muito grato de estar lá dentro do Kion, e o Kion hoje em dia oferece para os nossos alunos scan service gratuito. Se o seu problema, se você está em São Paulo... O boy chegou. Se você está em São Paulo, no interior, nós vamos colocar um scanner dentro do seu consultório. Com um colega para escanear. Com um profissional capacitado para operar esse scanner. Então, se o seu problema para entrar no fluxo digital é a aquisição da imagem, está resolvido. Olha agora que caminho, Rafa. Lógico. O cara vai para um conhecimento, pega um scanner, vê qual que é o fluxo, cria um fluxo do ambiente dele. Você quer ver outra coisa? E depois ele vai validar. Você quer ver Numa dessa, ele continua assim. Não, e vai viajar com a grana, né? Você quer ver uma coisa que já aconteceu? É o seguinte, o Laboratório Kion oferece esse scan service que eu acabei de falar para os nossos alunos. E dentro das opções de equipamento, eles têm 4, 5 opções. Olha o que já aluno meu fez. Toda vez que ele pede um scan service para o laboratório, ele pede um scanner diferente. Por quê? Ele já está fazendo um test drive. Ele está fazendo um test drive dentro do consultório dele. Então, ele já tem uma expertise agora de falar, por quê? Eu não vou comprar hoje. Mas quando eu comprar, ele já me falou, eu não vou comprar hoje, mas quando eu comprar vai ser esse. Sim. Eu faria isso também, eu acho. Mas a gente cria isso no curso, né? Quando a gente foi lá, levou 14 empresas de scanners, tiveram a possibilidade de conviver com todas elas, entender, manipular. Repetindo, esse momento de cada tecnologia, de hardware e software, né? Que está no momento para você levar em consideração essa precificação. E depois, em cada módulo do curso, essa empresa que teve nesse momento único foi o Duelo de Titãs, né? Foi sensacional. Foi sensacional. Todos os scanners... Eu nunca vi nada no Brasil. Anvisados na mesma sala. Pode ter algo parecido, igual acho que... Não tem, nem no CIOSP, nem em congresso fora. Junto, na mesma sala. Eu nunca vi. Não tem. Não tem. E isso foi... E aí depois eles voltam, né? Cada um com um módulo específico. Então você vê a Trishape teve lá lançando 5, aí é o dia da Cirona, é o dia do Aitero com a Suiane, e eles podem conviver com isso. Além dessa puta oportunidade do ScanServe, dessa ideia, né? De poder gerar essa experiência. Né? E o bacana também é o formulário que a gente elaborou, já direcionando eles pensarem nos prós e contras de cada scanner. Sim, como a grande maioria não tinha habilidade, não tinha conhecimento em nenhum. Então esse formulário acaba guiando o que eu preciso prestar atenção, o que eu preciso entender, até para ver qual que vai ser o melhor para mim. E vamos lá, acho legal fazer um corte agora, uma chamada, que é o seguinte... Se você ainda não entrou ou se tinha dúvida qual é o momento certo para entrar, parece clichê, mas o momento certo sempre é o agora, né? Só que na odontologia digital, essa frase nunca foi tão real, porque o momento certo é agora mesmo. Aconteceram algumas revoluções nos últimos meses na odontologia digital que favoreceu e facilitou a entrada de qualquer profissional para utilizar as ferramentas digitais. Né? Então, com certeza eles vão pegar um caminho muito mais pavimentado do que qualquer um de nós pegamos. Né? Com investimento, zero. Né? Antes a gente tinha que desprender ou investir em software ou muito tempo de treinamento de softwares que não eram dedicados para odontologia. Então tinham muitos caminhos para você chegar para realizar o que você precisava. Hoje não. Já existem softwares odontológicos gratuitos, feitos por e para dentista, que é muito mais intuitivo, muito mais rápido e fácil de manusear. E a notícia boa é que é um software gratuito. Tá? E ele evolui todo dia, todo dia tem atualização. Todo dia tem atualização. Então, assim, bem bacana. O nosso curso
nós estamos indo para a terceira turma. A primeira turma aconteceu da melhor forma possível no momento da primeira turma. A segunda turma foi um curso totalmente diferente e foi o melhor momento para a segunda turma. A nossa próxima turma começa em agosto, com certeza vai ser um curso totalmente diferente. Né? Então eles vão poder aproveitar o que tem da atualidade, a gente está vivendo. Né? A odontologia está sangrando, a gente está vivendo isso daí. Né? E vai poder passar para eles o que tem de melhor e encurtar esse caminho da entrada assertiva. Cara, isso daí é uma coisa que eu tenho que elogiar vocês três, né? Comigo também, mas a gente começa 5 horas da manhã praticamente, a gente já está se falando. Então, toda vez que a gente se fala, se alguém viu alguma coisa de novidade, a gente já passa um para o outro. Então a gente está... Cara, eu nunca vi assim, uma turma tão atualizada como a gente está antenado com as novidades que estão saindo aí. Então, na verdade, eu acho que realmente a gente vive para isso, né? De buscar sempre alguma atualização, um negocinho de nada que vai fazer a diferença aí no nosso fluxo digital. E a gente já coloca em prática assim, o mais rápido possível para a gente poder validar e falar, ó, isso daqui vai valer a pena, vamos colocar no curso. Isso não vale a pena, vamos esquecer por enquanto, mas a gente não descarta nada, né? Exato. Tudo que a gente vê, fala, pô, isso aqui pode ficar engavetado por um tempo, daqui um pouquinho, vamos ver como é que... Então tem algumas coisas que realmente, por exemplo, planejamento dentro do Medit, planejamento cirúrgico, o Rafa mostrou lá como que faz um planejamento cirúrgico fazendo guia, que eu fiquei impressionado já, como é que dá para a gente fazer num software gratuito sem limite de exportação e tudo mais. A gente já consegue só com conhecimento. Então a gente está indo atrás, a gente vê, então essa terceira turma já vai pegar alguma coisa de muito mais atual. Então eu acho que isso daí a gente tem realmente uma vantagem muito grande na frente dos cursos online, que às vezes fica engavetado, até o cara atualizar isso daí. A gente já consegue atualizar na prática rápido, né? Às vezes até durante o curso. Exatamente. Várias vezes. Todos os cursos, todas as nossas turmas, a gente teve que mudar alguma coisa no meio, porque mudou um pouquinho mais a tecnologia, teve uma versão um pouquinho melhor de impressão, de fatiamento. Agora aí vem o Rafa estava falando aqui, o novo Chitobox, que é uma versão assim já dedicada para dentista. Então são coisas que vão facilitando a nossa vida, que a gente vai introduzindo cada vez mais no curso as facilidades que a gente vai ter para a nossa área, né? Tem uma outra coisa também, são as impressoras chairside que estão chegando com força aí. Vou perguntar para o Rafa, que é o nosso expert em impressão, o que ele acha disso, o que vai mudar no dia a dia daquele dentista que está começando e não pode, de repente, investir numa fresadora ou não quer. O que você fala? Você quer saber a minha impressão sobre impressão? Não, sobre as impressões chairside que estão chegando agora, as empresas estão investindo forte nisso. É um caminho sem volta, tá? Eu acredito que a impressora no futuro vai ser como uma autoclave. Todo consultório vai ter, tá? E por que isso? Porque ela vai entrar para substituir alguns processos e alguns materiais que futuramente vão estar em desuso, né? E eu vou dar o exemplo mais claro, é o seguinte. Faz parte a gente conhecer na odontologia de todos os materiais. Eu vou dar o exemplo do material de moldagem, né? O material de moldagem é um que você concorde ou não, é o futuro amálgama. Pode falar o que for. Exato. Por quê? Porque a gente sabe que está em extinção. Eu vou dar um exemplo. Você conhece algum material de moldagem novo que foi lançado ultimamente? Nos últimos 2 anos? Nada. Nos últimos 5 anos? Nos últimos 10? Não tem. Por quê? Que empresa que é louca que vai colocar na bancada um material de moldagem novo, porque o D0 de uma empresa até estar na prateleira, nós estamos falando de 8 a 10 anos. Isso. Para você chegar na formulação de um material de moldagem até estar na prateleira de uma dental, é 8 anos no mínimo. Então, que empresa que vai fazer isso se no meio do caminho ela pode morrer esse processo? Fala para mim que alginato novo saiu ultimamente. Não tem.
né? Então, por quê? Isso já é uma sinalização das empresas. E você perguntou da impressão. O que eu acho? Que a impressora vai se tornar um aliado fundamental e necessário dentro do consultório. Tá? Você querendo ou não, porque você vai ganhar muito mais rapidez no seu fluxo. Então, vamos lá. Para o dentista clínico entender. Quando você faz um molde, certo? Você faz um molde. E eu vou terceirizar a confecção de uma coroa provisória para o meu laboratório. O envio do molde até chegar uma coroa provisória ou uma coroa que seja final na minha mão, eu estou falando de 1 semana, 10 dias. Tô ou não tô? Sim. Tá. Isso se eu estiver trabalhando em capitais. Senão pode até ser mais. Você com a possibilidade de imprimir uma provisória ou uma provisória de longa ou um dente de longa duração, porque também são materiais que estão sendo incorporados cerâmicas e isso pode se tornar um material de longa duração. O que você troca de 10, 15 dias, você troca em 1, 2 horas no consultório. Então a minha impressora, eu até brinco, né? A minha impressora ela fica a 2 metros da minha cadeira, né? Esse passo que eu dou de 2 metros, eu estou encurtando em 15 dias o tratamento do paciente. Só sabendo, não é tendo equipamento, é sabendo utilizar o equipamento. É por isso que você falou, Luiz, que às vezes a porta de entrada para o fluxo digital seja uma impressora dentro do consultório. Isso. Porque o escaneamento você pode terceirizar, você pode delegar. Agora, você já pensou que legal você, nos seus enceramentos, nos seus planejamentos, nas suas peças provisórias, você conseguir confeccionar dentro do consultório mesmo? Olha como você tem controle total aí do processo. E outra coisa, vou dar o meu parecer, já que você perguntou sobre impressão. Eu clinicamente, eu sou clínico, todo mundo sabe e tal, a gente sai do consultório para dar aula no nosso curso. Eu tentei abolir 2 materiais no consultório que eram as minhas dores, certo? Que é a resina bisacrílica e o material de moldagem. Hoje em dia eu posso dizer para vocês que com os recursos digitais eu não uso mais resina bisacrílica e não uso mais material de moldagem. Tem exceções? Tem. Mas na grande maioria das vezes eu não uso mais bisacrílica nem material de moldagem. E aí o que eu fiz com o meu consultório? Transformei num material com paz. Um ambiente com paz, certo? Porque ninguém merece usar bisacrílica e material de moldagem tem muitas variáveis, tá? Então hoje em dia dá sim para você tirar da frente os materiais que te trazem problema utilizando tecnologia. Muito bom. E falando também do marketing pessoal ou o convencimento que você vai fazer para o seu paciente no digital, isso daí, cara, é infinitamente um recurso muito melhor do que qualquer fotografia. Então, quando você mostra um STL para o paciente, não às vezes o STL, mas às vezes um OBJ lá colorido, um PLY, alguma coisa mais colorida, que você aumenta o zoom do dente do paciente, que realmente ele está vendo em 3 dimensões ali o que está acontecendo com não só ele, você dente. também, né? Exato. Então a gente consegue ser mais convincente, trabalhar o marketing, ele é automarqueteiro, né? Quando você escaneia e mostra a imagem para o seu paciente, impressiona essa imagem, né? Então faz com que você se comunique um pouquinho melhor com o seu paciente, mostre melhor o tratamento para ele, né? E o convencimento dele fechar o tratamento com você é muito maior quando você está mostrando uma imagem 3D, sem dúvida nenhuma, né? Esses planejamentos digitais que a gente coloca são impressionantes. Eu não preciso do paciente ao vivo, sentado na cadeira. Eu coloco ele dentro do computador e mostro para ele tudo virtualmente o que a gente precisa fazer. Ele vai entender. Às vezes eu marco, muitas vezes aí paciente que vem de fora lá na clínica, eu marco uma hora online e explico tudo online para ele, todo o tratamento ele consegue ver através das fotografias digitais, das radiografias, do escaneamento, e eu consigo marcar uma hora com ele sem ele precisar voltar para São Paulo
para eu poder explicar todo o Ele tratamento. pode fazer toda a aquisição dos arquivos na cidade dele e te enviar. Exatamente. Tem um paciente agora, essa semana, que ele foi para lá e falou, não, doutor, eu quero que você só veja o que eu preciso fazer. Porque eu estou muito longe, não consigo tratar com você, então eu quero que você veja exatamente tudo o que eu preciso fazer e depois eu vou tratar lá na minha cidade. Só que eu quero que você escreva exatamente o que eu preciso fazer. Foi exatamente isso que eu fiz. Escaneei, coloquei ele, foi uma consulta. Foi lá, a gente colocou todas as informações dentro do computador, escaneamento, tomografia, radiografia, fotografia, colocou tudo lá, eu fiz o planejamento, mostrei para ele, dente a dente, tudo aquilo que ele precisava fazer. Pronto, ele foi com um plano de tratamento e agora ele vai seguir passo a passo tudo aquilo que a gente determinou. Então a assertividade de você chegar para o seu paciente e falar, ó, eu vou te convencer por causa disso. Mostra uma imagem fala mais do que 1000 palavras, sem dúvida nenhuma. Uma imagem 3D, então, fala e te dá uma certa conexão com o paciente, né? Quando você mostra uma imagem 3D, mostrando realmente tudo aquilo que tem. Um negócio bacana que a gente acabou mexendo e deixamos... Agora a gente estava falando sobre deixar alguma tecnologia no limbo por enquanto, mas a gente não descartar ainda, foi os óculos de imersão total 3D. Né? Então a gente entra naqueles óculos de imersão digital, o óculos do metaverso, agora está saindo aí da Apple também, né? Mas a gente consegue, por exemplo, marcar se o meu paciente, por exemplo, está numa outra cidade e ele tem esse óculos, a gente pode entrar virtualmente ou conversar com ele através do óculos e mostrar um escaneamento, às vezes, do tamanho do teto aqui. E mostrar dente a dente o que está acontecendo na arcada dele. Então a gente pode ir evoluindo cada vez mais nesse processo de comunicação com amostras de imagem 3D. Mostrar escaneamento, mostrar tomografia, às vezes as duas malhas juntas. Então assim a gente tem uma gama de procedimentos que a gente pode mostrar para o paciente para a gente convencê-lo de um tratamento ou para a gente pelo menos conscientizar ele que ele precisa fazer esse tratamento. Né? E a questão da impressão 3D, que a gente vai pegando um assunto, vai emendando no outro. Né? A fresagem, a gente tem um desenvolvimento aí de quase 40 anos. E criou-se um padrão ouro. Sim. Né? Hoje as pesquisas mostram de 27 anos de estudo, 88%. Com a evolução dos materiais, hoje já está para cima dos 92%, beirando os 94%. A impressão 3D, eu acho que ela está muito num processo de ruptura tecnológica, né? Que toda tecnologia, introdução, vai existir, né? E aí tem as questões não só do equipamento em si, mas como a gente lidar com essas resinas, né? O residual dessas resinas, qual que é a casuística dessas peças em boca, né? Então, assim, vai levantar um monte de discussão. É novo, né? Que é o futuro, já é o presente, mas que ainda tem muita coisa para se tornar um padrão ouro. E não só aqui, no mundo inteiro. Não, As variáveis da impressão, das resinas. No desenvolvimento dessa impressão. Então, o pessoal que está vivendo esse momento, ele tem que entender que ele está nessa fase de ruptura, né? Então, não vai ser um plug and play, não vai vir pronto, vai ter, por melhor que seja o sistema, que ele venha mais encaixotadinho possível, em algum momento ele pode ter alguma falha, faz parte do processo, né? Como ele vai lidar com aquele pós depois, o tempo daquele processo em boca do paciente, a maquiagem, como vai ser, a cimentação dessa peça. Olha quanta discussão que a gente vai levantar para uma solução só nessa impressão. Então, quem está vivendo esse momento tem que entender tudo isso agora. Senão vai chegar... Não está pronta a impressão 3D. Ela está acontecendo. E tem... Diferente da fresagem, que ela está muito bem embasada, consolidada. Sem dúvida, né? sem dúvida. E tem muito profissional ainda que, por falta de conhecimento, ele acha que não entrou no digital, mas com certeza ele entrou. Eu vou dar um exemplo, o protesista. Se alguém que faz prótese fala que não está no digital, está mentindo.
Por quê? Porque o laboratório de prótese se digitalizou muito antes do que o dentista. Por quê? Entendeu que se não utilizar as ferramentas digitais, está deixando dinheiro na mesa. Ah, deixou. Tá? Então, o exemplo mais claro que eu costumo dizer em aula é: se um dentista faz um procedimento de moldagem e envia um molde para o laboratório, certo? O laboratório não vai verter esse gesso, ele já tem que esperar de um dia para o outro para esse gesso cristalizar. Não tem? Tem que esperar. Então, no mínimo, você está falando de um dia de trabalho. Agora, se o laboratório pega esse molde, escaneia o molde e já tem digitalizado o caso, olha quanto tempo ele ganhou. Já ganhou um dia, certo? Ele vai confeccionar essa peça toda dentro do fluxo digital e o dentista nem sabe. O dentista chega com a peça pronta e muitas vezes nem sabe que aquilo foi digitalizado. E esse é o maior erro que o dentista pode fazer, porque ele não está usando nada dos recursos e possibilidades digitais que o laboratório ofereceu para ele. Porque ele poderia ter olhado esse arquivo, ele poderia ter conferido esse desenho, ele poderia ter trocado ideia com o laboratório e não aproveitou nada disso, por falta de conhecimento. Nós falamos em investimento? Não. Porque se ele enviou um molde ou modelo para o laboratório e o laboratório digitalizou isso, acabou. Está no digital de novo. Ele já está no digital. Então, aproveitar a oportunidade que o laboratório dá. E hoje em dia, qual laboratório você conhece que não tem um scanner de bancada? A maioria tem. A maioria está trabalhando. Porque já resolve um problema do laboratório. Consegue ser muito mais rápido e assertivo. Com os scanners de bancada com uma precisão absurda, ele escaneia molde, escaneia modelo, escaneia modelos montados em articulador. E diminui muito as variáveis do gesso. Diminui. E aí, gostou da nossa conversa de hoje? Deixe seu like, faça a inscrição e aperte o sininho. E para a galera que quer dar o próximo passo dentro da odontologia digital, acesse o link na descrição. É isso aí, galera. Até a próxima! Até! Uhul!